Hoje, dando continuidade ao tema, ontem nós falamos sobre o contexto de alegria e ao mesmo tempo de expectativa em relação ao futuro, né? Tanto ao nível individual de nossas vidas, quanto também pensando aqui ao nível de igreja, né? A igreja viu a bondade de Deus desde o início da plantação, há 2 anos atrás, mas aguarda e tem a expectativa de que Deus faça grandes coisas, ela semeia esperando colher. E hoje, a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos, ela vai nos levar a encarar essa realidade numa outra perspectiva, ainda que muito semelhante. Nós, como povo de Deus, vivemos entre a fraqueza e a glória. A fraqueza da era presente com nossas limitações e a glória da era futura que nos aguarda. E nenhuma passagem bíblica é mais importante ou impactante para falar desse assunto do que as cartas do apóstolo Paulo, e em especial a 2ª carta de Paulo aos Coríntios. E eu quero então ler com a igreja a 2ª carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 4. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Este capítulo tem 18 versículos. Nós leremos os 18 versículos, a mensagem vai se fundamentar nesses 18 versículos. Ontem foi um texto um pouco mais curto, hoje um texto mais longo, mas o nosso tempo é o mesmo, portanto eu vou passar, pelos versículos um pouco mais rapidamente do que foi ontem. Então, 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Leremos todo o capítulo a partir do versículo 1. E eu convido a igreja a se colocar em pé para, em reverência à palavra de Deus, fazermos essa leitura. Nos diz assim a palavra do Senhor: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, tornem abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. E por isso não desanimamos, mas, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação,
não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Até aqui a palavra do Senhor, a igreja pode tomar assento. A ideia é de um tesouro em vasos de barro. Pensem nessa imagem. Um vaso de barro, algo muito comum no mundo antigo, na época de Paulo. Um vaso de barro é simplesmente um vaso de barro. Se ele cair no chão, ele quebra. Não era um item valioso, era um item comum, usado no dia a dia das pessoas, seja para guardar coisas, seja até mesmo para fazer refeições, para beber líquidos, né? Vasos de barro. Os vasos mais nobres eram feitos de outros materiais, inclusive de metal, e assim eles não pereciam com facilidade. Agora, um simples vaso de barro que contenha um grande tesouro, a nossa perspectiva muda. Não é o vaso que é valioso, mas o tesouro que ele contém. É essa figura que Paulo quer que nós tenhamos em mente. E uma curiosidade, no mundo antigo era relativamente comum, vejam, os bancos não eram tão comuns como hoje, não tinha um lugar onde se guardava, alguém guardava o dinheiro, os nossos tesouros para nós, a nossa poupança ficava guardada no lugar. Não existia, as pessoas tinham que guardar em casa. E às vezes, para disfarçar esse tesouro e para não atrair ladrões, eles guardavam moedas, dinheiro, ouro, em vasos de barro que não tinham nenhum atrativo físico exterior. Aí os ladrões entravam no lugar, olhavam, um vaso de barro não chamava atenção, mas dentro daquele vaso de barro havia um grande tesouro. Paulo tem em mente, portanto, esse uso frequente dos vasos para guardar tesouros. E ele quer ilustrar com isso que a riqueza não está no vaso em si, mas naquilo que ele contém. E é exatamente isso que acontece com Paulo, com a igreja e com cada um de nós que cremos em Jesus Cristo. O evangelho em que nós cremos, o evangelho que nós compartilhamos, é um verdadeiro tesouro. E nós somos vasos de barro. A nossa igreja, aqui pensando em termos coletivos, a Igreja Arca, a Igreja ADJB em Porto Alegre, é um vaso de barro. Não é ela, não somos nós que temos o poder em nós mesmos de criar um tesouro, de tornar aqui o conteúdo atrativo. É o próprio tesouro que nós portamos que tem o valor. Nós apenas portamos esse tesouro para a glória de Deus. Esse é o sentido, versículo-chave aqui do nosso capítulo que nós lemos hoje. Paulo está escrevendo essa carta. Paulo, o grande missionário, pregou o evangelho, fundou igrejas em toda a Europa, em todo o mundo antigo, mas em alguns lugares ele sofreu rejeição da própria igreja que ele havia plantado. A igreja de Corinto, que era uma igreja importante, esta igreja de Corinto rejeitou a pregação de Paulo, rejeitou o ministério de Paulo. E Paulo sofreu com isso. Nós temos na segunda carta, a primeira já registra um pouco desse sofrimento do apóstolo Paulo, mas a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela particularmente mostra isso ainda de uma maneira mais intensa. Os sofrimentos do apóstolo por causa da rejeição ao seu ministério e da rejeição à palavra que ele pregava. A igreja de Corinto, ela preferia as lideranças carismáticas. Ela preferia aqueles pregadores que tinham uma grande oratória, que eram mestres na retórica grega, que expunham a palavra de uma maneira cativante, que usavam talvez recursos visuais de uma maneira cativante, que estavam mais adaptados talvez à cultura pagã daquela cidade. Eles pregavam uma mensagem que agradava mais o público, mas a mensagem deles não era sobre Jesus Cristo, era sobre eles mesmos. Paulo, por sua vez, pregava o puro e simples evangelho da cruz de Cristo. Ele pregava Jesus Cristo e esse crucificado. Mas esse evangelho, apesar de ser um tremendo tesouro, não parecia ser algo atraente, porque a igreja de Corinto olhava para o vaso, olhava para a fraqueza de Paulo e não enxergava o tesouro que ele portava e que ele estava trazendo. Esse é o erro que muitas igrejas e muitas pessoas cometem hoje. E é o erro que tenho certeza que vocês aqui não cometerão.
O tesouro está no Evangelho e não naquele que porta a mensagem. Mas eu quero então rapidamente expor esse texto bíblico no tempo que nos está disponível, e ele tem alguns momentos aqui que ressaltam importantes verdades para a Igreja Arca, que está fazendo 2 anos de aniversário, 2 anos desde a sua plantação. E o primeiro momento aqui que nós temos é o apóstolo Paulo defendendo o seu ministério, e muitas vezes as igrejas também têm que justificar a sua existência, justificar por que eles fazem as coisas do jeito que fazem, por que eles pregam o evangelho do jeito que pregam. E vejam como o que o Paulo fala aqui é muito atual e importante para os tempos que nós vivemos. Paulo diz assim: tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, nós não desfalecemos, mas pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Primeira coisa, Paulo está dizendo, ele está se defendendo, está dizendo, olha, eu não sou como essas pessoas, tá? Vocês estão vendo aí pessoas que vocês estão idolatrando, que vocês querem seguir. Essas pessoas, elas estão adulterando a palavra de Deus. Eles estão pregando um evangelho que se adapte mais aos desejos pecaminosos de vocês. E é por isso que vocês gostam. Eu quero lhes dizer, se vocês gostam tanto daquela mensagem, é porque aquela mensagem ela não está pregando a cruz de Cristo como deveria pregar. Vocês estão se enganando indo atrás dessas pessoas. Agora eu, Paulo, mesmo sendo rejeitado por vocês aqui na igreja de Corinto, eu não desisto, eu e meus companheiros, nós não desfalecemos, nós não desanimamos, e não desanimamos por quê? Porque o nosso ministério e o nosso chamado, ele vem de Deus, ele não vem de nós mesmos. Não foi uma oportunidade de negócios que nós vimos e resolvemos investir. O ministério não é um investimento que nós fazemos, o ministério é um chamado da parte de Deus. Nós fomos chamados pelo Senhor, portanto, para pregar a palavra, e nós vamos pregar essa palavra com fidelidade. Não vamos ter vidas vergonhosas, não vamos ter vidas imorais, não vamos profanar o culto do Senhor, mas vamos pregar o evangelho com seriedade. E não vamos adaptar a palavra ao gosto de quem quer que seja, nós vamos pregar a palavra, estritamente aquilo que o evangelho nos ordena pregar. Agora, os coríntios costumavam dizer o seguinte: Paulo, tu prega o evangelho, só que nós vemos que o evangelho que tu prega, muitas pessoas não acreditam nele. As pessoas não creem. Agora, nós aqui, alguns líderes que surgiram aqui, essas pessoas vêm aqui e pregam de um jeito assim tão lindo, tão cativante, tão agradável, que a igreja enche, que as pessoas se convertem, que as pessoas inclusive aceitam Jesus. Por que tu, Paulo, quando prega as coisas não dão tão certos? Porque Paulo tem a explicação de por que as pessoas não creem no evangelho. E não é porque supostamente Paulo não tem criatividade, ou porque não tem a melhor retórica do mundo, ou porque ele seja uma pessoa incapaz. Pelo contrário, Paulo é uma pessoa muito capaz. Tanto é que as suas cartas aqui, a maneira como ele escreve, é uma pessoa que tem muita cultura, muita capacidade de expressão. Mas mesmo assim o povo não gosta do que Paulo prega. E por quê? Paulo dá a explicação no verso 3. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Por quê? Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo está dizendo, vocês sabem por que as pessoas permanecem na incredulidade, apesar de pregarmos a palavra de Deus, no poder do Espírito Santo e com toda a seriedade? Porque as pessoas foram cegadas pelo Deus desse século. Elas vêm, elas olham, mas não enxergam de verdade. Elas não estão vendo, elas estão como que cegas. Elas, seria como dizer, elas ouvem, mas não escutam. Elas não internalizam, o evangelho não alcança os seus corações. E elas assim permanecem na incredulidade. O evangelho, meus irmãos, e a fé, ela não vem por causa de um convencimento racional, ela não vem porque nós fizemos como um bom advogado, atuamos argumentando e fizemos um convencimento humano e natural. Não, o evangelho, a fé, a verdadeira fé, ela é um dom de Deus, ela é sobrenatural.
ela só acontece quando Deus ilumina a nossa mente e o nosso coração. E entre os coríntios, o que estava acontecendo é que Paulo pregava o evangelho e muitas pessoas não criam nesse evangelho porque o Deus desse século, ou seja, Satanás, o inimigo de nossas almas, havia cegado o entendimento dessas pessoas. E assim como era nos tempos de Paulo, assim é no nosso tempo de hoje e na nossa realidade. O Deus desse século, ou seja, Satanás, ele é o nosso inimigo, ele não quer que conheçamos a Cristo, ele não quer que criamos no Evangelho, ele não quer que sejamos salvos, ele não quer uma humanidade redimida, ele não quer a nova criação de Deus, ele quer apenas destruir. E, portanto, ele atua para cegar o entendimento. Nós que já estamos mortos nos nossos delitos e pecados, não temos condições de crer no Evangelho por nós mesmos. Seja por causa da nossa condição pecaminosa, seja porque o espírito, o príncipe deste mundo, atua por meio da cultura, por meio das circunstâncias, para que nós não contemplemos a glória de Deus, não compreendamos a glória de Deus, e olhemos para a palavra de Deus e vejamos apenas um livro, apenas um discurso de uma pessoa que nem sabe discursar tão bem. É isso que o incrédulo consegue ver. Ele não consegue ver a glória de Deus enquanto o evangelho é pregado. Agora, existe uma forma de ver a glória de Deus na pregação do evangelho. E é o que Paulo vai nos dizer no versículo 6. Mas antes de falar sobre como as pessoas vêm até a fé em Jesus Cristo, ele diz... E ele novamente ressalta, nós, ou seja, Paulo e seus companheiros, nós não nos pregamos a nós mesmos. Se Paulo pregasse a si mesmo, fizesse um pouco de marketing pessoal, divulgasse, usasse estratégias de marketing para vender o seu produto, para vender o seu ministério, falasse das suas viagens, das suas experiências, dos seus desafios, vendesse o seu estilo de vida como algo desejável, para que as pessoas quisessem adotar o mesmo estilo de vida do apóstolo. Se ele fizesse isso, essas técnicas humanas de convencimento, talvez ele tivesse resultados visíveis. Ele veria pessoas que ficariam encantadas e que talvez começassem a seguir. Mas essas pessoas, muito provavelmente, ainda não estariam convertidas, não estariam crendo no Evangelho de Jesus Cristo, elas estariam crendo no apóstolo Paulo, elas estariam impactadas no estilo de vida do apóstolo Paulo ou no intelecto do apóstolo Paulo, mas não em Jesus Cristo e não no verdadeiro tesouro que é o Evangelho. Paulo tem todo o cuidado de não pregar ele mesmo, de não fundar a igreja dele. Ele está trabalhando para a igreja de Jesus Cristo e não para o ministério pessoal da vida dele. E paradoxalmente, na medida em que ele é fiel a Jesus Cristo, ele enfrenta resistência. Agora, se ele fosse um populista mercadológico vendendo a ele mesmo, talvez ele tivesse um crescimento imediato, natural. Mas ele recusa fazer isso porque ele sabe que esse crescimento não vai deixar frutos para o futuro. Não vai realmente trazer uma colheita verdadeira que vai permanecer na história e na eternidade. Meus irmãos, 2000 anos se passaram e nós estamos aqui lendo o que Paulo escreveu. Agora, quem eram esses líderes carismáticos populares que pregavam o evangelho e que talvez traziam muitas pessoas e lotavam as igrejas? Quem eram esses líderes? Nenhum de nós sabe, não conhecemos, não ficou nenhum registro histórico, porque eles não deixaram nenhum fruto, nem para a história humana e muito menos para a eternidade. Porque eles estavam pregando a si mesmos conforme as manias da sua época e do seu tempo. Eles podem ter tido um sucesso aparente, um sucesso temporário, mas tão logo passou o tempo, passou a moda, aquilo que eles conquistaram murchou, as pessoas se afastaram, ou talvez as pessoas vieram a crer no Evangelho verdadeiramente, posteriormente. Mas o fato é que aquele ministério de pregar a si mesmo não deixou frutos, essa é a verdade. Enquanto que aquele ministério que aparentemente tinha tantas dificuldades, tantas barreiras, tantas lutas contra Satanás, aquele ministério deixou frutos. E hoje milhões e milhões e bilhões de pessoas conhecem a Jesus Cristo por causa do ministério de Paulo, que pregou por toda a Europa. Assim, Paulo nos diz que, verso 6, que as pessoas vão crer no Evangelho quando Deus iluminar as suas mentes, na medida em que a palavra é pregada. Ele diz no verso 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração,
para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esses versículos, Paulo, na sua retórica, ele escreve de um jeito que às vezes é um pouco rebuscado, né? Ele fala muitas verdades em poucas frases e ainda coloca a ordem de uma maneira diferente que nós estamos acostumados na língua portuguesa, né? Mas eu até brinco, né? Os alemães também às vezes eles falam de um jeito diferente, né? Falam uma frase inteira em uma palavra e com uma ordem diferente. Às vezes a gente tenta traduzir e não entende. Parece que é um jeito diferente de argumentar. Quando nós lemos traduções de obras do alemão, de teólogos alemães em português, às vezes é difícil, eles escrevem de um jeito denso, parágrafos longos, né, e sem ponto, né, escrevem frases longas, longuíssimas, né. E Paulo parece que ele faz a mesma coisa, que ele escreve de um jeito que nós não estamos tão acostumados, muito denso, muito conteúdo a cada frase. Mas ele está dizendo aqui várias coisas nesse pequeno versículo, que é o versículo 6. Primeiro ele diz, ele faz uma alusão ao relato da criação. Gênesis 1. Deus disse, haja luz e houve luz. E a luz resplandeceu nas trevas, todas as coisas vieram a existir. A ordem sobre o caos passou a existir. Da mesma forma, agora, na nossa era presente, Deus diz, das trevas resplandecerá a luz. Deus faz com que a luz da sua glória ilumine o nosso coração e o nosso entendimento. E quando nós somos iluminados, agora as trevas se dissipam, passa a haver ordem em nosso ser e nós passamos a crer e somos nova criação. Paulo está dizendo que quando o Evangelho nos impacta, nós passamos a ser nova criação de Deus. Assim como a luz é o ato inicial de Deus criando o mundo e todas as coisas, a luz é o ato inicial de Deus de nos dar vida, vida espiritual, de nos tornar novos seres humanos. Mas vejam bem, é Deus quem faz isso. Não somos nós que dizemos aqui, haja luz e agora todo mundo está iluminado. É Deus, é um ato sobrenatural. Deus cria a vida e Deus cria a luz a partir do nada, do nada. Deus faz assim, portanto, Ele faz com que das trevas resplandeça a luz e Ele resplandeceu em nosso coração. Ou seja, o coração, na Escritura, é o centro do nosso ser, aquilo que nós somos verdadeiramente. Não pensem em coração como sede dos sentimentos que se opõem à razão, né? A razão contra coração. Não, não é nada disso. Na Bíblia, coração envolve os sentimentos, mas também envolve a razão. Também envolve o intelecto. O coração na Bíblia é como sinônimo da nossa personalidade e o que nós somos. Portanto, engloba tudo, a integralidade do ser humano. E ele diz então que Deus resplandece em nosso coração, ou seja, em nosso ser, naquilo que nós somos. Deus nos transforma de uma maneira completa e total. Ele resplandece em nosso coração ali morto em delitos, em pecados, nosso coração endurecido, teimoso, como o Jonathan falou aqui, teimoso, que não quer saber de nada, que não quer saber de Deus, que não quer saber de Cristo, que não quer saber do Evangelho. Deus resplandece em nosso coração e assim Ele ilumina o nosso conhecimento. Ele permite então que nós possamos ver a glória de Deus na face de Cristo. Ele permite que nós olhemos para a cruz e vejamos ali, num instrumento de morte, num instrumento de humilhação, num instrumento de destruição e de tortura, Ele permite que nós vejamos a glória de Cristo. Ele permite que nós vejamos nesse ato tão terrível o amor de Deus. Ele permite que vejamos nessa situação as misericórdias de Deus para com o seu povo, para com a humanidade. Era Lutero que dizia na sua teologia da cruz, no debate de Heidelberg, ele dizia que nós precisamos nos tornar sábios na cruz. Em vez de nos tornarmos sábios na filosofia, no conhecimento humano, em Aristóteles, temos que nos tornar sábios na cruz. E é na cruz, na aparente derrota, que Deus revela a sua vitória, o seu poder, a sua glória. Agora percebam como isso, de uma perspectiva humana, de discurso racional, não faz sentido. Não faz sentido eu dizer que na morte de alguém surge a vida.
Não faz sentido eu dizer que um inocente morrer é alguém que nunca fez o mal, dizer que isso é uma manifestação do amor de Deus. Racionalmente falando, isso não faz sentido. Também não faz sentido dizer que Deus nos perdoa independentemente dos nossos méritos. Que Deus nos chama e nós não fizemos nada por merecer esse chamado. Eu lá, pecador, perdido nas minhas cobiças, nos meus desejos, na minha inveja, na minha raiva. Em meio a tudo isso, Deus me chama. É por isso que ao longo da história nós vemos Deus resgatando os piores pecadores. Aquelas pessoas que nós olhamos e da nossa perspectiva de autojustificação humana, nós olhamos, não, esse aí não merece, não, esse aí tem que pagar pelo que fez, esse aí vai pagar por toda a eternidade, pelas coisas horríveis que fez. Mas à luz do Evangelho, Deus justifica pecadores. Esse é o escândalo da cruz. E o próprio Lutero resgatou isso na época da Reforma, o escândalo da cruz. Deus justifica pecadores e não justos. Não é pela prática da justiça que nós vamos nos tornar justos e sermos aceitos por Deus, mas é Deus que ilumina a sua glória em nosso coração e assim nos justifica por causa dos méritos de Jesus e aquilo que Ele fez na cruz. E agora a justiça de Jesus passa a ser nossa. E nós, portanto, passamos a pertencer a Deus. E agora o Deus desse século já não tem mais poder sobre nossas vidas, porque nós pertencemos a Cristo e a glória de Deus resplandeceu sobre nós. E agora nós conseguimos ver a glória de Deus, agora quando a palavra é pregada, o nosso coração se aquece. Agora quando nós meditamos no que Cristo fez, nós nos alegramos, porque nós conseguimos ver a bondade e a glória de Deus. Nós vemos no Antigo Testamento, Isaías que viu a glória de Deus, vemos manifestações no Êxodo, mas a glória de Deus sempre ela vem acompanhada como uma manifestação da sua bondade. Moisés viu Deus pelas costas e ele fala, Deus bondoso, misericordioso e todo-poderoso. Ele viu a misericórdia de Deus. Isaías no templo, ele viu Deus, ele vê que ele vai perecer porque ele é um homem pecador, que vive no meio de um povo pecador, ele acha que vai ser destruído, mas então é trazido uma brasa do altar, é colocada nos seus lábios e é anunciada a mensagem, teu pecado foi perdoado. A misericórdia de Deus alcançou o profeta Isaías. À medida que ele viu a glória de Deus, ele se arrependeu e foi perdoado, porque a manifestação da glória de Deus é a manifestação da sua misericórdia, é a manifestação do seu amor para conosco. Quando a luz de Deus resplandece em nossa mente, nós conseguimos contemplar, portanto, o amor e a misericórdia de Deus, que é revelado magistralmente, de uma maneira única, na pessoa e na vida e na obra de Jesus Cristo. E não há outra forma, ninguém se engane, não há outra maneira de contemplarmos a glória de Deus, senão olhando para a face de Cristo. Mas Paulo continua, e ele vai dizer, mais um momento da sua mensagem aos Coríntios, quando ele diz, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aqui está o tema central deste capítulo, entre fraqueza e glória. A glória de Cristo resplandece, é um grande tesouro, mas ela está em vasos de barro. Eu, você, nossas igrejas, são vasos de barro. Por quê? Deus escolheu fazer assim, porque Deus quer deixar claro para toda a humanidade que a excelência do poder, que a excelência do tesouro não está no vaso, está naquilo que o vaso porta. A excelência do poder é de Deus, não é nossa. Não é a nossa capacidade retórica, não são os nossos anos de estudo, não é o nosso conhecimento da Escritura, não é a nossa criatividade, não é o nosso engajamento, não é as nossas técnicas de marketing e divulgação, mas é Deus. O tesouro está em Deus e o poder é de Deus. O Evangelho atua poderosamente, mas ele atua poderosamente nas coisas fracas. E novamente lembramos da cruz, a teologia da cruz de Lutero, que Lutero resgata. Deus revela o seu poder na aparente fraqueza e derrota da cruz. O Filho de Deus poderia ter dizimado aqueles soldados romanos e acabado com seu sofrimento, mas ele escolheu se sujeitar à vergonha da cruz. O poder de Deus, portanto, se revelou na fraqueza. A glória de Deus se revelou na humilhação, onde humanamente falando não havia glória alguma.
É assim, o tesouro está revelado em vasos de barro, porque a excelência do poder é de Deus. E por isso Paulo pode ter a certeza, se ele parece fraco, se ele parece não ter capacidade, se ele parece não ter poder, isso acontece porque o poder é de Deus. E assim ele vai dizer, nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. A situação de Paulo, assim como a situação de muitas igrejas e de muitos irmãos que lideram, e tenho certeza que há momentos aqui na Igreja Arca que também a liderança, e talvez todos os irmãos sintam isso, se sentem atribulados, se sentem perplexos, se sentem perseguidos, abatidos, mas não destruídos, não desamparados, não desanimados, não angustiados. Por quê? Porque nós sabemos que apesar das circunstâncias externas não serem favoráveis, é Deus quem tem sustentado a sua igreja. E é Deus que tem sustentado a Igreja Arca, é Deus que tem sustentado os obreiros desse local, é Deus que tem sustentado os irmãos que congregam nesse local e compartilham o Evangelho fielmente. É Deus, a obra é de Deus. E esse é o segredo para que não desanimemos nessa caminhada, porque é Deus que está fazendo essa obra, é Deus que está usando, e nós somos apenas vasos de barro. Levamos no corpo o morrer de Jesus, todo esse sofrimento, toda essa angústia, é na verdade uma identificação que nós temos com Jesus Cristo, que também sofreu rejeição na sua vida. Mas se sofremos com Cristo, nós também, a sua vida se manifestará em nosso corpo. De modo que, Paulo vai dizer, nós vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. É paradoxal, muitas vezes a nossa vida é em meio ao sofrimento que a glória de Cristo vai se manifestar em nossas vidas. É difícil aceitar muitas vezes essa verdade, é difícil muitas vezes entender, mas é o que acontece, a glória de Cristo se revela em meio à nossa fraqueza. E Paulo então vai dizer, tendo porém o mesmo espírito de fé, porque para acreditar nisso nós precisamos de fé. Sem fé nós não resistiremos a essas dificuldades. Mas Paulo está dizendo que em meio a tudo isso ele tem o mesmo espírito do salmista que disse, cri, por isso falei. É uma alusão a um salmo, o salmo de Davi, no qual Davi diz que estava sobremodo atribulado, mas ele creu em meio a essa aflição. Ele creu, e o salmista diz, eu criei ainda que estivesse sobremodo atribulado. Paulo também, ele se identifica com o salmista, ele está atribulado, mas ele crê. E porque ele crê, ele fala. O Evangelho, meus irmãos, ele só será conhecido e o nome de Deus só será glorificado se nós falarmos, se nós agirmos e compartilharmos o Evangelho. Às vezes se fala, pregue o Evangelho, se necessário, use palavras, e o pessoal acha que isso é muito lindo e muito sábio. É bem verdade que com a nossa vida, com a maneira como vivemos em comunidade, e com a maneira como demonstramos o amor de Cristo na forma como nos relacionamos com as pessoas, isso certamente facilita a propagação do Evangelho e atrai o mundo para vir nos visitar, conhecer a nossa igreja, conhecer aqueles que estão pregando esse Evangelho. Mas não basta apenas viver de uma maneira compassiva, de uma maneira amorosa. Precisamos falar. Se nós cremos, nós falamos. É por meio da pregação que o Evangelho é propagado e que as pessoas vêm à fé. Não existe outra forma de chegar à fé senão por ouvir a palavra de Deus, como Paulo fala em Romanos. E assim Paulo diz, também nós cremos e por isso também falamos. E ele fala tendo um fundamento, porque a história de Jesus Cristo e do Evangelho, ela não termina na cruz. E ela não termina num sepulcro. Ela, na verdade, como Paulo vai dizer no verso 14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. A história do Evangelho, ela termina não somente com a ressurreição de Jesus que vence a morte, mas também com a nossa própria ressurreição no fim dos tempos, quando todos nós seremos apresentados a Jesus Cristo e a Deus Pai e contemplaremos a sua face, veremos plenamente a sua glória face a face e seremos transformados à luz dessa glória do próprio Deus. Essa é a expectativa que fortalece Paulo no seu dia a dia.
ao seu redor e na sua própria vida ele vê fraqueza, ele vê rejeição, mas ele sabe que Deus é fiel e se ele prometeu, ele vai cumprir. E assim como ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele também nos ressuscitará, ele também ressuscitará o apóstolo Paulo. E essa esperança da consumação da nova criação fortalece, ele assim permanece e continua fiel no seu ministério. E a esperança, a expectativa da ressurreição final e da glória futura também deve fortalecer o nosso ministério e também deve fortalecer a Igreja Arca nas suas lutas diárias. Porque nós sabemos que participamos e temos essa esperança de participar dessa glória futura de Deus. Agora o Evangelho e o Espírito de Deus já são uma realidade presente, mas eles são apenas uma pequena amostra grátis da glória futura que desfrutaremos na ressurreição de Jesus Cristo. Assim, Paulo diz, todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Paulo quer que as pessoas conheçam o Evangelho, que a graça se multiplique e mais pessoas conheçam a Cristo, mas tudo isso com um objetivo último, a glória de Deus. Que o nome de Deus seja glorificado, que a fé em Jesus Cristo seja professada, que as pessoas reconheçam, Jesus Cristo é o Senhor. Não é Paulo que é o Senhor, não é a nossa igreja local que é a melhor do universo, mas é Jesus Cristo que é Senhor e Ele que deve ser adorado para a glória de Deus Pai. E assim, nosso último ponto, esses 3 últimos versículos que são conhecidíssimos na Escritura, Paulo então reflete sobre essa realidade futura que lhe dá força para prosseguir no seu ministério de pregação do Evangelho, no ministério de plantação de igrejas, ainda que possa sofrer oposição e rejeição. E ele diz, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Nosso homem interior é a nossa nova criação, nosso coração iluminado pela glória do Evangelho, pela glória de Cristo. Agora somos nova criação, fomos transformados pelo poder do Espírito. E esse homem interior, ele ao olhar para Cristo, ao compartilhar a glória de Deus, ele vai se renovando, dia após dia. Mas exteriormente, nosso corpo físico, às vezes enfrentamos dificuldades, enfrentamos opressão, perseguição, escárnio, rejeição. Sofremos com tudo isso. Isso ainda acontece, essa ainda é uma realidade. Mas ainda que essas circunstâncias externas não sejam favoráveis e ainda que nós estejamos nos encaminhando talvez para a morte física, ainda assim o nosso interior se fortalece porque ele sabe que está cada dia mais se tornando semelhante a Jesus Cristo. E assim Paulo reflete, verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz peso de glória eterno acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Nossa leve e momentânea tribulação. Paulo não está minimizando o sofrimento dele, o sofrimento de você, o sofrimento da igreja quando é rejeitado o Evangelho, mas ele está dizendo, ele está comparando tudo que nós passamos, tudo de mal que nós passamos na era presente, ele compara com a glória futura. Ele está dizendo assim, olha só, não tem comparação, tá? Não tem como comparar. Não pensem, eu estou sofrendo um pouquinho porque eu vou ter muito... Não, nem tentem comparar, porque tudo que vocês passam, por pior que seja, pensem no pior sofrimento, o sofrimento de Jesus Cristo na cruz, sendo destruído, humilhado, cuspido, o pior sofrimento, o pior tipo de morte que pode haver, a morte numa cruz. Poucas pessoas no mundo sofreram tanto como Jesus Cristo na sua morte. Mas Paulo está dizendo que tudo isso, quando comparado com a glória futura que nós temos que ter em mente, que nós devemos contemplar, é apenas uma breve e momentânea tribulação. E essa breve e momentânea tribulação, parece que ela vai se somando em nossa vida e ela vai produzir o quê? Um peso de glória. A palavra peso, no hebraico, a palavra kabod para glória, ela tem também essa ideia de peso. A ideia de que a glória de Deus ela é pesada, ela é densa, ela é consistente.
E Paulo está dizendo, olha, tudo que nós sofremos aqui vai apenas ressaltar ainda mais a glória de Deus, que de tão grandiosa ela é pesada, ela é gloriosa demais, e não tem como comparar. Então, eu, Paulo, tenho em mente essa glória que me aguarda, essa glória maravilhosa de Deus. E por isso, quando eu olho para essa glória que me aguarda, eu não atento para as coisas que se veem. Eu não vejo o fracasso, eu não vejo a rejeição dos irmãos lá em Corinto, eu não vejo a igreja tendo dificuldades para crescer, eu não fico preso a isso, o meu sofrimento físico, minha prisão, meu açoite, o escárnio, nada disso importa. Por quê? Porque há uma glória futura me aguardando, e essa glória ela está lá e eu não vou perder essa glória. Aqui eu estou trabalhando e cada vez quanto mais eu sofro, mais ainda ressalta essa glória que me aguarda. E assim, é essa perspectiva do futuro que a Igreja Arca, nos seus 2 anos de vida, nos seus 2 anos de aniversário, ela deve ter. E as minhas aplicações para encerrar essa mensagem vão nesse sentido. Essas perspectivas que nós precisamos ter para continuarmos firmes no Evangelho, firmes em nossa fé e firmes no trabalho de compartilhar o Evangelho com aqueles que ainda não conhecem a glória de Cristo. Portanto, as aplicações são: não desanimem diante da frieza ou incredulidade que possam existir ao redor de vocês. A igreja vai permanecer firme porque Deus está sustentando, e não por causa das capacidades de vocês, porque capazes nenhum de nós somos. Nós somos frágeis, nós somos vasos de barro, mas é o poder de Deus que nos sustenta e é o poder de Deus que sustentará a Igreja Arca. Portanto, permaneçam firmes. A segunda aplicação é que, especialmente aqui eu penso nas lideranças, os pastores, presbíteros, os professores de crianças, os diáconos, enfim, aqueles que de alguma maneira estão envolvidos com essa igreja. Quando a igreja ela está em plantação, quando ela é pequena, quase toda a igreja está envolvida com isso. Mas, para vocês, inspirem-se no exemplo de Paulo, não em Paulo em si mesmo, mas na maneira como ele encarava as coisas. Ele olhava, ele tinha em mente a glória futura. E ao fazer isso, ele fazia a mesma coisa que Jesus Cristo fez, é o que nos diz Hebreus 12, que Jesus, que é o nosso modelo, ele, por causa da alegria que lhe estava proposta, não fez caso da cruz e suportou o sofrimento e a oposição de pecadores. Jesus Cristo tinha em mente o futuro, ele suportou a cruz porque ele olhava e ele via a glória futura. Ele via eu e você, todos nós salvos e redimidos por causa daquilo que ele estava sofrendo. Então ele conseguia olhar para o seu sofrimento e ver alegria nisso, ele conseguia ver que algo maior viria se ele suportasse aquele sofrimento. É o mesmo chamado que nós temos aqui hoje, olharmos para a glória futura e saber que o nosso sofrimento vai redundar em uma glória ainda muito maior. E é nesse sentido que nós temos a nossa última aplicação. O nosso foco, portanto, deve ser para aquilo que é eterno. A Bíblia, em muitos momentos, diz que nós somos como corredores em uma corrida. Estamos correndo e o objetivo não é ser o melhor, não é ganhar dos outros. O objetivo é que todos aqueles que estão correndo, como numa corrida de rua normal, todos esses que estão correndo cheguem ao final da corrida. Não fiquem pelo caminho, não desistam. Não deixem que eventual cansaço, desânimo ou até lesões nos impeçam de cruzar a linha de chegada. E é por isso que a igreja é importante, porque todos nós estamos juntos correndo e quando se corre em grupo é mais fácil, é mais leve, um motiva o outro, um ajuda o outro, se alguém se machuca o outro ajuda. A igreja deve ser assim, um corpo que junto está correndo e quando está correndo ele está tendo em mente a linha de chegada. Ele tem em mente a glória futura. Ele não olha, ele não fica atento às dificuldades do momento, não se fixa nisso, mas ele se fixa naquilo que o aguarda. Até a semana passada fiz junto com a minha esposa uma corrida, no litoral nós participamos de uma dessas corridas de rua que fizemos um revezamento, e no momento eu acompanhei ela quando ela estava concluindo o trecho dela e tiraram uma foto. E eu até brinquei com ela que na foto aparecia assim. Claro, eu estava mais descansado porque eu já tinha corrido meu trecho antes. Eu fui lá só acompanhar ela na chegada. Mas na foto eu apareço assim, dando uma risadinha, olhando para frente. E ela, que está no fim do trecho cansada, ela está
sofrendo, está olhando assim um pouco para baixo, né? E aí eu falei, olha só, parece a alegria de quem está olhando para a chegada e o sofrimento de quem está focado aqui na dor e no sofrimento do momento, né? É uma ilustração de como muitas vezes a nossa perspectiva e a nossa esperança muda o nosso semblante e a nossa alegria. É claro, ali eu estava mais descansado também, tem que ser justo, né? Não é somente porque eu estava olhando para a linha de chegada. Mas o fato é que quando nós olhamos para a chegada, olhamos para o que nos aguarda, isso nos fortalece, isso nos motiva. E o meu desejo, portanto, é que essa expectativa dessa glória que há de ser revelada fortaleça, portanto, a Igreja Arca e todos vocês aqui para continuarem firmes neste trabalho, lembrando sempre, a missão e a obra é sustentada por Deus. Então, se por um lado nós somos como semeadores que lançam a semente na expectativa do futuro, clamando a Deus para que Ele volte a mostrar a sua glória, e se por outro lado nós também estamos em meio à fraqueza, mas portamos um tesouro precioso, que portanto então entre lágrimas e glória possamos seguir na plantação, pregando o Evangelho e perseverando firmemente até a grande colheita final.